Você já notou como às vezes ser excessivamente gentil pode nos impedir de alcançarmos nossos objetivos? Em um mundo onde o sim é automático, será que estamos preparados para o poder do não? Bem-vindos à era do estoicismo em 2024. Um momento de reflexão profunda, de redescobrir a força que vem de dentro e aprender a arte de dizer não, com propósito e poder. Junte-se a nós nesta jornada transformadora para parar de ser gentil por obrigação e começar a fazer escolhas assertivas para o seu próprio crescimento. Prepare-se para desvendar os segredos de viver com intencionalidade e resiliência. Está pronto para esse desafio? Use a bondade como uma moeda rara, com cuidado e ponderação. Se usá-la em excesso, ela perde seu valor. Agora, imagine um mundo onde tudo o que as pessoas desejam e alcançam é motivado por pura bondade. Este mundo ideal está repleto de bondade, e todos que você encontra são cheios de amor e cuidado. Quando visto em contraste com o pano de fundo do nosso mundo atual e instável, essa cena linda parece quase impossível. No entanto, pense nisto. E se essa bondade irrestrita fosse exatamente o que trouxesse o fim desse paraíso? Através da perspectiva do estoicismo, essa história adquire um significado mais complexo. O estoicismo, uma forma de pensar que valoriza a virtude, o conhecimento e o autocontrole, nos ensina a valorizar a bondade, mas também a equilibrá-la com modéstia e razão, a viver em equilíbrio com a natureza, como os estoicos faziam. Era preciso estar ciente de seus limites e das coisas ruins que poderiam acontecer, mesmo que seus objetivos fossem bons. Neste mundo fictício, excesso de bondade descontrolada poderia causar coisas ruins por acidente, demonstrando o princípio estoico de que virtudes como a bondade devem ser aplicadas com conhecimento e equilíbrio. A bondade é uma característica elogiada em todo o mundo, como evidenciado por antigas histórias e escritos de mentes importantes. Essas histórias de diferentes épocas e países mostram como a bondade pode mudar as coisas, contando relatos de heróis e mulheres que sempre foram gentis, superaram problemas, uniram as pessoas e espalharam amor. Mesmo com todo o barulho no mundo hoje, a bondade ainda é a característica com a qual todos concordam, independentemente de raça, religião ou localização. Essa perspectiva, baseada em ideias estoicas, nos faz refletir sobre o equilíbrio entre ser gentil sem limites e usar essa bondade de maneira inteligente. No entanto, mesmo sendo bela e grandiosa, a bondade tem um lado que muitas vezes passa despercebido. Esse lado, apesar de seus muitos pontos positivos, pode ser perigoso se não for controlado. Pessoas desse lado podem inadvertidamente destruir a si mesmas, fazendo-as duvidar de seu próprio valor e manchar suas almas. Isso nos leva ao ponto principal de nossa conversa hoje. Assim como o excesso de água pode matar uma planta, há momentos e lugares em que ser gentil pode dar errado, mesmo quando nossos objetivos são bons. A bondade em excesso ou no lugar errado pode drenar nossa alma, nos fazer sentir cansados, abusados ou perdidos. Isso não faz sentido, não é? Pode algo naturalmente bom acabar sendo danoso? Esta é exatamente a questão que estamos investigando hoje. Vamos explorar alguns becos escuros onde ser amável pode dar errado se não for feito com cuidado e discernimento. O objetivo não é assustar as pessoas, mas torná-las mais conscientes. Estar ciente dá a você o poder de equilibrar, discernir e realmente mostrar a bondade em sua forma mais genuína, eficaz e duradoura. Quando observamos isso através da lente do estoicismo, essa conversa se torna mais importante. O estoicismo, que enfatiza o autocontrole e o pensamento lógico, adverte contra sentimentos ou ações intensas, mesmo aquelas destinadas a serem gentis. Os estoicos diriam que muita bondade sem o equilíbrio da razão pode prejudicar as pessoas e desequilibrar as coisas. Eles desejam que as pessoas vivam uma vida saudável, onde a bondade seja acompanhada pela autoconsciência e conhecimento útil. Essa visão estoica mostra o quão importante é entender e controlar nossas ações, garantindo que nossa bondade não seja apenas bem intencionada, mas também bem direcionada e equilibrada para o bem tanto de nós mesmos quanto dos outros. Muitas pessoas podem achar nossa pesquisa estranha ou até controversa. No final das contas, vivemos em um mundo que constantemente nos diz para sermos gentis. Empresas usam a bondade como parte de suas estratégias de negócios, e as escolas a ensinam como parte de suas lições. Há muitas histórias emocionantes de atos aleatórios de bondade nas redes sociais,
E as empresas as utilizam como parte de sua marca. É fácil perder os detalhes que acompanham as palavras "sempre seja gentil" nesse mar de outros temas. No entanto, à medida que seguimos nesta jornada que fará você pensar, quero incentivá-lo a manter uma mente aberta. Além disso, quero incentivá-lo a refletir sobre suas próprias experiências e ter um diálogo consigo mesmo, assim como comigo. Porque no final do dia, nosso objetivo compartilhado é crescer como pessoas e obter uma compreensão mais profunda da virtude complexa e variada que chamamos de bondade. Vamos começar esta jornada juntos para aprender sobre as 7 maneiras pelas quais ser gentil pode prejudicar você se não ficar atento a elas, bem como evitá-las. É importante lembrar que os atos de bondade não estão enfraquecendo, estão se aprimorando para continuarem sendo a força boa e sólida que conhecemos e amamos. As razões pelas quais as pessoas tentam agradar aos outros quando têm boas intenções são familiares para todos nós. Já estivemos em situações assim em algum momento. Um amigo pede um favor quando já temos muito o que fazer. Um colega implora por ajuda em um projeto quando temos tempo livre. Ou um membro da família nos pede para ir a um evento quando estamos ficando desgastadas mentalmente. Em momentos em que estamos enfrentando problemas internos, nosso primeiro instinto é dizer sim. O que é um pouco de desconforto se isso faz alguém que nos importamos feliz ou alivia a dor deles. No cerne do people pleasing, agradar as pessoas, está a necessidade constante de fazer os outros felizes, mesmo que isso custe a própria pessoa. Pode parecer que agradar aos outros é uma boa característica a se ter, mostrado que alguém está pronto para se sacrificar e ser gentil. Essa pessoa que vai além de suas obrigações muitas vezes é elogiada pela sociedade pelos sacrifícios que faz para cumprir muitos deveres, promessas e obrigações. No entanto, há uma teia de sentimentos e consequências mais profundas e complexas que estão por trás desse elogio, algo que muitas pessoas não compreendem completamente até se verem totalmente envolvidas. Isso é o que acontece quando você tenta agradar a todos sem se deter. Colocar as necessidades dos outros à frente das suas pode ter sido feito com boas intenções, mas fazê-lo repetidamente pode ter efeitos negativos na sua saúde. A primeira peça que cai, geralmente, é o dano que isso causa à mente e ao corpo da pessoa. Um simples sim pode rapidamente se transformar em uma situação que leva ao excesso de trabalho, noites sem dormir, descuido consigo mesmo e constantemente lidar com muitas tarefas. As coisas começam a se acumular antes mesmo de perceber, e você se vê esgotado. Alguns dos sinais menores de que alguém pode estar sofrendo incluem sentir-se cansado o tempo todo, ter oscilações de humor e sentir-se cada vez mais desconectado de seus hobbies e interesses. Apesar desse esgotamento ser apenas o começo, quando alguém continua colocando as necessidades dos outros antes das suas, a raiva começa a crescer. É normal se sentir assim quando suas fronteiras pessoais são constantemente ultrapassadas. Mesmo que seja perturbador, a mente começa a se perguntar: por que sempre tenho que fazer sacrifícios? Alguém percebe o quanto eu trabalho duro? Se essa raiva não for lidada, ela pode prejudicar relacionamentos, o que vai contra o propósito de tentar agradar a todos. Se o people pleasing não for interrompido, por outro lado, alguém pode perder sua personalidade, o que é a pior coisa que poderia acontecer. Quando as pessoas estão constantemente se alterando para se adequar às necessidades, desejos e padrões de outras pessoas, perdem o contato com quem realmente são. Os interesses das pessoas tendem a se alinhar com aqueles de seus pares. Suas opiniões mudam para se ajustar ao consenso do grupo, e ao longo do tempo, torna-se mais difícil distinguir a diferença entre eles e aqueles que buscam agradar aos outros. Para recuperar sua independência, é necessário primeiro estar ciente dos problemas que podem surgir ao tentar agradar demais outras pessoas. No entanto, estar ciente do problema é apenas metade da batalha. O maior problema, por outro lado, é como colocar as ideias em prática. A ferramenta mais poderosa que você pode ter para combater o agradar descontrolado é a capacidade de estabelecer limites razoáveis. Essa realidade precisa ser lembrada para que você compreenda que fronteiras não são barreiras, mas sim regras que ajudam a definir seu próprio espaço, limites e valores. Antes de lidar com situações sociais sem perder a si mesmo, é necessário saber quais comportamentos são aceitáveis e quais não são.
Explore o caminho da serenidade e resiliência com o Guia Estoico Prático. Domine 10 estratégias práticas para viver com coragem, serenidade e propósito na agitação da vida moderna. Clique no primeiro link do comentário fixado e aproveite a promoção de 50% de desconto. Ter limites claros é importante, mas não ajuda muito se você não puder comunicá-los claramente. Dizer não é uma rejeição da pessoa ou de sua solicitação. É uma afirmação de orgulho por quem você é. Isso nos leva ao não, a palavra de 2 letras mais forte em inglês. Significa admitir que você gostaria de ajudar ou participar, mas sua situação atual ou saúde torna isso impossível. Claro, estabelecer limites e dizer não a pedidos pode fazer as pessoas se sentirem culpadas, especialmente se tem um histórico de tentar agradar aos outros. É importante lembrar que dizer não torna alguém menos valioso ou amável. Quando alguém cuida da própria saúde, por outro lado, está mais apto a ajudar e apoiar os outros de maneira real e inabalável, quando chegar a hora certa. A gentileza e o desejo de fazer os outros felizes são partes importantes da vasta teia de conexões humanas. No entanto, o equilíbrio é crucial, como em qualquer sistema complicado. Reconhecer os riscos de tentar agradar a muitas pessoas, estabelecer limites claros e aprender a dizer não sem se sentir culpado, são coisas que as pessoas podem fazer para tornar suas vidas não apenas agradáveis para os outros, mas também muito satisfatórias para si mesmas. Ser gentil consigo mesmo é a primeira coisa que precisa ser feita para ser verdadeiramente gentil, sendo usado para benefício próprio. A bondade em sua forma mais pura é um exemplo brilhante do espírito humano para todas as pessoas. Esse elemento é demonstrado pela mão prestativa que oferece apoio, pelo discurso calmo que traz paz e pelo coração generoso que dá sem esperar nada em troca. Por outro lado, essa mesma abertura pode deixá-lo vulnerável à manipulação por parte de pessoas cujos objetivos não são honestos, se não for equilibrada com sabedoria. Você pode achar difícil acreditar, mas nem todos que estendem a mão em agradecimento por nossa bondade desejam um relacionamento baseado no amor. Para algumas pessoas, o único objetivo é tirar. Muitas vezes isso começa lentamente. Pode ser um colega de trabalho que sempre diz que precisa de ajuda, mas nunca aparece quando você o faz. Ou um amigo que frequentemente pede dinheiro ou coisas emprestadas e não as devolve. Ambas são exemplos de pessoas nas quais você não deveria confiar. O problema se agrava com um parceiro que constantemente pede apoio emocional, mas raramente o oferece. Com o tempo, esses eventos repetidos passam de ocorrências isoladas para uma rotina que se aproveita da bondade e da generosidade de outras pessoas. Para aqueles que são regularmente explorados, há muitas coisas diferentes que podem acontecer. É evidente que isso drena a energia mental. Quando alguém faz algo gentil por você e você não retribui, quebra uma confiança ou não aprecia, pode ser difícil para suas emoções. A energia e o desejo ilimitados de ajudar os outros são gradualmente substituídos por um crescente sentimento de negatividade e cautela. Essa sensação de energia e entusiasmo está se dissipando lentamente. Outra perda significativa é algo que torna difícil emocionalmente. Pessoas que se aproveitam dos outros estão dispostas a abrir mão de seu tempo, dinheiro e até mesmo saúde para obter o que desejam. Se você fizer esses tipos de concessões regularmente, pode ver perdas em seus objetivos pessoais, segurança financeira ou crescimento profissional. O resultado mais sutil, no entanto, é a perda de autoestima. Ser gentil deveria ser motivo de orgulho, mas esses pensamentos podem fazer com que você se sinta mal consigo mesmo e diminuam sua autoestima ao longo do tempo. Dito isso, quais são algumas maneiras de evitar cair nas armadilhas do abuso, mantendo ao mesmo tempo o desejo de ser gentil? O primeiro passo nessa jornada é tomar consciência e aceitar o que está acontecendo. É muito importante estar atento aos sinais de comportamento manipulador. Alguns exemplos desses comportamentos incluem atribuir a culpa a outros, fazer promessas vazias, usar chantagem emocional ou mudar constantemente a tricá-los. Mas tomar consciência é apenas o início do processo. O que vem a seguir é a necessidade de usar o seu senso nas interações. Ao analisar regularmente seus relacionamentos, é importante distinguir entre pessoas que demonstram bondade e aquelas que apenas a recebem. Não é necessário cortar os laços imediatamente.
pode significar também mudar quão aberto e generoso você é com base no tipo de conexão. A comunicação aberta é uma habilidade muito importante nesse caminho de autoconhecimento. Se for identificado um padrão de aproveitamento de outras pessoas, é preciso lidar com isso. Às vezes, tudo o que é necessário para mudar a dinâmica em uma amizade é uma conversa honesta. Às vezes, a outra pessoa simplesmente não está ciente do que está acontecendo. Quando se trata de ser gentil e não ser explorado, ter tanto bondade quanto compreensão é o mais importante. Ser gentil não significa que você tenha que ser ingênuo. Você pode e deve ser gentil com os olhos abertos e a mente alerta. Não apenas a informação e a bondade mantidas dentro de si são apreciadas e retribuídas. As informações e a bondade que estão guardadas dentro de si são apreciadas e retribuídas. Muitas vezes, fala-se sobre como é importante ser positivo e estar de bom humor, mas todos sentimos a necessidade de sempre sermos os nossos melhores e mais gentis seres. Contemos nossos verdadeiros pensamentos por causa dessa pressão. Essa ideia é especialmente útil para pessoas que tendem a ser gentis. Há uma expectativa não dita de manter uma máscara calma e gentil quando você é criticado, quando alguém diz algo maldoso, ou mesmo quando sua vida está mudando. Não importa o que aconteça, essa suposição estará sempre lá. Em muitas situações, essa atitude de sempre ser agradável ou aceitar é ótima. No entanto, pode se tornar uma faca de dois gumes se fizer com que as pessoas reprimam seus verdadeiros sentimentos. Para muitas pessoas, colocar essa máscara é inicialmente visto como uma forma de se proteger. Por outro lado, enfrentar o problema diretamente poderia causar conflito ou desconforto. Em vez disso, é mais fácil sorrir através da dor ou rir de um comentário duro. Essa máscara se tornará mais sólida ao longo do tempo e se tornará uma parte importante de quem você é. O que começou como uma escolha consciente gradualmente se transforma em uma reação que surge do nada. Nossos sentimentos são como nossos cérebros conversam conosco quando não são controlados de nenhuma maneira. Eles nos mostram quão saudáveis somos, o que precisamos e os limites que estabelecemos para nós mesmos. Existem muitos efeitos que acontecem quando os sentimentos são reprimidos. O corpo de uma pessoa pode ficar mais estressado ao tentar conter seus sentimentos. Tanto o corpo quanto a mente usam muita energia para esconder esses sentimentos, o que pode fazer você se sentir cansado, ansioso e até mesmo apresentar sinais físicos como dores de cabeça ou problemas estomacais. E o impacto mental que ocorre é ainda pior. Se você não reconhece ou lida com suas emoções, elas não simplesmente desaparecem. Em vez disso, permanecem abaixo da superfície e podem, ao longo do tempo, levar a várias condições de saúde mental, desde ansiedade e depressão até uma sensação geral de tristeza. Se alguém continua reprimindo seus sentimentos, pode ter explosões emocionais, momentos em que esses sentimentos se manifestam em situações que não têm nada a ver com a razão original. Por outro lado, o efeito mais importante dessa negação é como ela altera os relacionamentos. Ser genuíno é a base de relacionamentos verdadeiros e profundos. Pessoas podem impedir que os outros reconheçam, entendam e se relacionem com suas verdadeiras essências se constantemente se escondem sob a mentira de uma bondade interminável. Pessoas que não são honestas uma com a outra podem acabar tornando as interações menos profundas e mais superficiais. A aceitação é o primeiro passo que precisa ser dado para libertar-se das correntes de sentimentos enterrados. Estar ciente e aceitar o fato de que ter uma variedade de sentimentos é não apenas normal, mas também útil, é muito importante. Existem momentos para sorrir e momentos para não rir de algo que alguém diz. A comunicação se torna o guia que ajuda você a encontrar seu caminho através desse cenário mental. É melhor mostrar como você se sente do que tentar esconder. Não devemos perder o controle de nossa raiva ou deixar nossa tristeza consumir os outros. Esses não são os efeitos desejados. O objetivo é falar sobre como você se sente de uma maneira saudável e útil. Pode não tentar esconder como o fizeram se sentir magoado, caso tenham dito algo que o fez se sentir mal. Em vez disso, você pode dizer algo como: valorizo o nosso relacionamento e aquele comentário me magoou. Você estaria disposto a conversar sobre isso? O treinamento em inteligência emocional e a comunicação aberta andam de mãos dadas. A inteligência emocional significa ser capaz de reconhecer e entender nossos sentimentos, além de conseguir gerenciar e compartilhar esses sentimentos da maneira certa.
Além disso, ela assegura que a mensagem seja compreendida, não apenas ouvida, proporcionando às pessoas uma maneira de expressar seus sentimentos sem magoar. Uma parte muito importante dessa jornada é cercar-se de pessoas úteis e que valorizam a honestidade emocional. Encontre pessoas conhecidas, como amigos, família ou até grupos de apoio, que possam oferecer um espaço seguro para falar sobre seus sentimentos e incentivá-lo a ser honesto. Afastar-se do hábito de esconder sentimentos reais é parte do caminho em direção à sinceridade. A ideia é aceitar todos os nossos sentimentos, incluindo os bons e os ruins, os felizes e os tristes. Construir relacionamentos baseados em compreensão profunda e conexão não só pode melhorar sua saúde mental e emocional, mas também ajudá-lo a estabelecer relacionamentos baseados na comunicação honesta de emoções e na prática da inteligência emocional. Lembre-se sempre de que a verdadeira bondade não significa apenas ser gentil com os outros. Também significa ser gentil consigo mesmo. Parte de ser gentil é permitir-se sentir, expressar e ser totalmente humano. Ir além das melhores partes do espírito humano frequentemente deseja ultrapassar os limites do que é possível e ir além do que é aceitável. Pessoas com um coração gentil sentem esse desejo ainda mais intensamente porque naturalmente desejam ajudar, inspirar e fazer diferença no mundo, mesmo quando já têm muitas responsabilidades. Muitas vezes acabam se comprometendo com mais trabalho, ajudando os outros ou assumindo mais responsabilidades. Não há dúvida de que essas ações são feitas com as melhores intenções. No entanto, se estender constantemente pode levar a resultados não pretendidos e muitas vezes destrutivos. Isso acontece o tempo todo. Um amigo pede um favor quando você não teve um segundo para si mesmo em dias. Ou um colega implora por ajuda em um projeto quando você já tem muito o que fazer. Quando situações assim acontecem, muitas pessoas querem dizer sim imediatamente. Isso pode ocorrer porque desejam ser gentis, porque desejam ser confiáveis ou simplesmente porque é difícil dizer não, e isso as faz sentir-se mal. Superestender-se consigo mesmo o tempo todo é como retirar água de um poço repetidamente sem deixá-lo se reabastecer. É possível que os primeiros efeitos não sejam percebidos, mas ao longo do tempo, os sinais de perda se tornarão evidentes. Sentir-se cansado e parecer cansado são sinais externos do estresse. E o desgaste começa a acontecer no corpo à medida que ele tenta acompanhar as crescentes demandas sobre ele. A capacidade de dormir pode ser interrompida, os níveis de energia podem diminuir e pode ser experimentada uma sensação geral de estar desgastado. O impacto na mente é dobrado quando há muitas tarefas e responsabilidades, tornando menos provável que você as conclua. A capacidade de se concentrar e executar bem é prejudicada para atender à necessidade de quantidade e qualidade, que muitas vezes é perdida no processo. Também é possível que, ao longo do tempo, sentir-se inadequado e perder sua autoestima seja resultado de constantemente assumir mais do que pode lidar e depois lutar para acompanhar. Ser útil e ajudar os outros o faz feliz no início, mas com o tempo essa felicidade se transforma em raiva. Essa raiva pode ser direcionada às pessoas que você está tentando ajudar ou a si mesmo por não estabelecer limites. Ficar com raiva das pessoas por fazerem coisas boas porque você é naturalmente gentil é uma maneira estranha de se sentir. O primeiro passo para interromper o ciclo de se sobrecarregar é estar ciente de seus limites. Isso não significa dizer que você não é bom o suficiente ou não tem habilidades para fazer nada. Significa entender que sua energia, tempo e habilidades são limitados, assim como tudo o mais para que você possa ser útil ao longo do tempo. Ser inteligente sobre como compartilha esses recursos é muito importante. Melhorar sua autoconsciência é crucial nessa situação. Deve ser um hábito verificar regularmente seu trabalho, seu humor e seus níveis de energia. Se perceber que está constantemente cansado, preocupado ou irritado, pode ser que esteja assumindo muito. Parece que você pode estar assumindo demais neste ponto. Ser autoconsciente significa ser capaz de dizer não. Recusar um pedido ou presente não torna uma pessoa menos valiosa ou gentil. Isso significa apenas uma breve pausa, que garante que quando alguém disser sim, possa fazê-lo com total comprometimento e rapidez. Cuidar de si mesmo é outra parte importante desse processo. Deve ser uma preocupação principal fazer coisas que promovam o seu próprio bem-estar, que o fazem sentir-se bem e restauram sua alma.
Exemplos disso incluem praticar esportes, meditar, fazer exercícios ou simplesmente pausar. Certifique-se de se dar tempo para relaxar e se recuperar. Lembre-se de que não é possível oferecer ajuda a partir de uma xícara vazia. A bondade é uma característica profunda, mas deve ser usada em pequenas quantidades. Isso é uma das coisas mais importantes a lembrar. Não em termos de com que frequência alguém é gentil, mas em saber quando ajudar e quando deixar as coisas como estão. Há uma dança sensível que precisa ser realizada entre autopreservação e bondade. Ao ser honesto sobre suas falhas, conhecendo-se melhor e colocando-se em primeiro lugar, você pode garantir que sua bondade perdure. Pode-se encontrar um equilíbrio garantindo que os atos de bondade realizados não sejam apenas eventos isolados, mas responsabilidades que duram a vida toda. Quando precisamos abordar alguém que estamos tentando evitar, muitos de nós não gostamos disso. Isso nos faz pensar em discussões acaloradas, comentários desagradáveis e estresse contínuo. Dito isso, não deveria ser surpresa que muitas pessoas, especialmente aquelas cujas personalidades as tornam naturalmente gentis, queiram evitar isso a todo custo. Pessoas assim frequentemente evitam discussões, conversas difíceis e até aceitam silenciosamente situações erradas para manter a paz e garantir que ninguém fique chateado. O objetivo é evitar fazer com que alguém se sinta desconfortável ou causar um problema. No entanto, e se na busca por uma paz interminável, alguém inconscientemente paga um preço que é silencioso e pesado? Os problemas que levaram a desentendimentos não desaparecem magicamente quando as pessoas evitam conflitos o tempo todo. Em vez disso, eles diminuem, criando correntes subterrâneas que afetam a forma como as pessoas se conectam, tomam decisões e se sentem. Isso ocorre porque os problemas que causaram as brigas não foram resolvidos. Adiar conflitos necessários pode levar a muitos problemas que não foram tratados, o que é um dos efeitos mais reais. Pode-se pensar neles como limites invisíveis. Eles podem não ser óbvios a princípio, mas isso não muda o fato de que atrapalham verdadeiros relacionamentos e compreensão. Ao longo do tempo, esses problemas pioram, fazendo com que as pessoas se sintam desconectadas e causando mais confusão em seus relacionamentos. Além disso, há muito estresse, pois sempre há algo que não é dito. O problema em torno do qual todos dançam ou a questão clara que nunca é abordada. As pessoas não prestam muita atenção a esse conflito, mas ele sempre aparece. Se alguém age de forma passivo-agressiva, pode agir de maneira inadequada ou ter repentinos colapsos emocionais, e até sinais físicos como estresse ou ansiedade. Pessoas que evitam conflitos necessários perdem oportunidades de crescimento pessoal que vão além do ambiente imediato de seus relacionamentos. Confrontos, mesmo que difíceis, são o que nos fazem crescer como seres humanos. Eles ensinam resiliência, aprimoram a comunicação e ajudam as pessoas a se entenderem melhor. Você está perdendo a chance de aprender essas lições importantes ao evitá-los repetidamente. Na situação atual, é crucial distinguir entre conflito apenas por conflito e conflito construtivo. O primeiro tipo é irritante e prejudicial, surgindo do desejo de estar no comando ou ser mimado. O segundo, por outro lado, é baseado na busca por entendimento, encerramento e crescimento. Você não precisa procurar problemas ativamente, mas aceitar um conflito produtivo significa estar pronto para lidar com problemas à medida que surgem, preferindo encontrar uma solução em vez de se contentar com uma paz de curto prazo. O importante é não enxergar o conflito como uma guerra, mas como um lugar onde pessoas com diferentes pontos de vista podem se encontrar e encontrar algo em comum. A comunicação clara e eficaz é uma parte fundamental de um desacordo construtivo. Quando alguém está falando, é necessário ouvi-lo ativamente para entender seu ponto de vista, sentimentos e preocupações antes de responder. Ao expressar desacordo, é melhor dizer "eu sinto" em vez de "você fez isso", o que ajuda as pessoas a se sentirem menos irritadas e mais abertas à compreensão. Se algo não estiver claro ou não fizer sentido, é melhor fazer perguntas para obter mais informações em vez de fazer suposições. Para encontrar terreno comum, é útil focar em metas ou preocupações similares e usá-las como base para construir. Reconhecer que é aceitável ter pontos de vista diferentes e estar disposto a discordar são fundamentais. O objetivo é aprender, nem sempre chegar a um acordo. É possível que evitar a tempestade alivie a dor a curto prazo,
mas isso geralmente leva a problemas a longo prazo. Ter as ferramentas de uma boa conversa pode ajudá-lo a enfrentar isso de frente, o que pode resultar em um ambiente mais saudável e laços comunitários mais fortes. No final das contas, mover-se em direção à aceitação de desentendimentos saudáveis exige coragem, dando prioridade à profundidade em vez de uma harmonia superficial, ao progresso em vez de estagnação e a relacionamentos reais em vez de acomodação. A compreensão é a percepção de que, às vezes, verdadeira gentileza significa entrar em um conflito, mas não porque você quer lutar, e sim para ambos os lados podem crescer e se entender melhor. O altruísmo, visto como uma das melhores virtudes em muitas culturas, pode fazer você se sentir menos valorizado. Ouvimos histórias sobre pessoas que realizam atos incríveis de bondade e colocam as necessidades dos outros antes das suas. Os principais componentes dessa virtude são um cuidado sincero pelos outros e um forte desejo de tornar o mundo um lugar melhor. No entanto, se você praticar esse tipo de bondade o tempo todo sem prestar atenção em si mesmo ao mesmo tempo, isso pode destruir sua autoestima sem que você perceba. Se alguém constantemente coloca as necessidades, sentimentos e desejos dos outros à frente dos seus próprios, sua mente começa a aprender que essas necessidades, sentimentos e desejos são mais importantes do que os seus. Esse pensamento se torna mais arraigado com o tempo, o que leva a muitos resultados ruins. Uma baixa autoestima é o efeito mais perceptível. Se você adia constantemente seus objetivos e metas, começa a duvidar do seu valor. A sensação de não ser bom o suficiente ou de não atender aos padrões se instala. Essa sensação não dura apenas por um curto período. Ela altera suas decisões, ações e relacionamentos. Nessa situação, é normal sentir que está sendo desvalorizado. É possível que você se sinta como se não importasse ou que o que faz não tem importância enquanto está lidando com outras pessoas. Esses pensamentos podem não estar baseados em fatos. Eles podem ser apenas extensões da história que você criou para si mesmo. Além disso, as oportunidades não aproveitadas mostram que a autoestima da pessoa está piorando. Você pode deixar passar aquele aumento, não trabalhar no projeto dos seus sonhos ou não se posicionar pelo que acredita se não cuidar de si mesmo. Em outras palavras, o mundo não vê todo o seu potencial porque você escolheu diminuir sua própria luz. Não é necessário ir para o extremo oposto e se tornar egocêntrico para aceitar e reconhecer seu próprio valor. Encontrar esse equilíbrio é importante, onde ser gentil com os outros é equilibrado sendo gentil consigo mesmo. Ser gentil consigo mesmo é a coisa mais importante nessa jornada. Isso significa que você deve amar a si mesmo. Cuidar de si mesmo é tão importante quanto cuidar dos outros. Não importa quão pequenas suas conquistas possam parecer, lembre-se delas e orgulhe-se delas. Em vez de ver suas falhas como sinais de que você não é bom o suficiente, veja-as como oportunidades para crescer como pessoa. Desenvolver uma voz interior amorosa que o eleve em vez de rebaixá-lo é importante. Por outro lado, trabalhe para se tornar mais ousado. Ser franco não significa ser insistente ou autoritário, mas sim ser honesto sobre suas necessidades, sentimentos e limites de maneira educada e clara. Participar de treinamentos de confiança ou workshops pode ajudá-lo a aprimorar essa habilidade. Aqui estão algumas etapas para incorporar a autocompaixão e a confiança em sua vida. 1. Faça reflexões regulares sobre si mesmo. Dedique tempo para pensar em seus desejos, metas e sentimentos, e confirme-os. 2. Pratique o diálogo interno positivo. Questionar pensamentos negativos sobre si mesmo e substituí-los por afirmações positivas. 3. Estabeleça limites claros e comunique o que faz você se sentir bem. Sua saúde e felicidade são seus próprios negócios. Você pode pedir o que precisa e dizer não. 4. Busque feedback falando com familiares ou amigos confiáveis sobre como eles o veem e compare isso com sua própria visão. 5. Invista em seu próprio crescimento participando de workshops, lendo livros ou fazendo terapia. Ferramentas que ajudam as pessoas a se tornarem mais autoconscientes e confiantes podem transformar suas vidas. A verdadeira bondade não é um jogo de soma zero, onde cuidar de si mesmo tira o cuidado com os outros. Se você trabalhar na sua autoestima e se amar muito, poderá realizar atos de bondade reais, duradouros e significativos para os outros. Em resumo, respeitar a si mesmo não é egoísmo, é fundamental. Em outras palavras,
Promete que seus atos de bondade vêm de um lugar de abundância, não de falta, de escolha, não de dever, e de amor, não de obrigação. O erro pode ter vindo de várias fontes, como contos populares em que o personagem principal de bom coração é geralmente retratado como submisso e dócil, ou normas culturais que associam a gentileza à fraqueza. A verdade, por outro lado, é muito mais complexa. Pessoas que sempre cedem, concordam ou reprimem sua voz podem enfrentar muitos problemas devido à forma como sua bondade é mal compreendida. Nesse caso, é porque acreditam que ser gentil significa ser sempre passivo. Outras pessoas podem pensar que são fracas ou incapazes de tomar decisões por conta disso. Não importa se essa ideia é verdadeira ou não, ela pode ter efeitos reais, especialmente em locais de trabalho onde o pensamento claro e o poder são valorizados. Adiar repetidamente seus desejos ou opiniões em nome da bondade também pode ser interpretado de maneiras diferentes. Colegas de trabalho podem considerar uma falta de convicção ou energia, enquanto amigos podem ver como uma falta de interesse em se conhecerem melhor. Uma maneira de encarar isso é como uma idiotice. Existe a chance de que essa falsa crença torne relações menos prováveis, cause tensão e enfraqueça a autoestima. O problema não está nos atos de bondade em si, mas em como eles são compreendidos e utilizados. A bondade que vem do coração é uma força poderosa que combina cuidado, conhecimento e força. A gentileza não é fraca nem passiva. As pessoas não precisam se conter ao falar por si mesmas ou mostrar o quão gentis são. Estar ciente de quando e como usar esse poder com facilidade e pelos motivos certos são coisas que você deve considerar. Quando você ajuda alguém necessitado, você realmente se torna forte. Para entender isso, é inteligente saber que o silêncio fala mais alto que as palavras. Ser corajoso significa ser forte o suficiente para falar contra as injustiças, tanto para si mesmo quanto para os outros. Ser assertivo é a forma mais elevada de ser gentil. Existem algumas maneiras diferentes de mostrar gentileza forte. 1. Aprenda o máximo que puder sobre as diferenças entre ser audacioso, insistente e passivo. A gentileza cresce em lugares onde as pessoas são ousadas. 2. Comunicação clara. Seja honesto e aberto sobre suas necessidades, pensamentos e sentimentos quando falar com alguém. Fazer isso não diminui sua generosidade, mas torna sua gentileza mais genuína. 3. Ser gentil não significa ser fraco. As pessoas não precisam se conter ao falar por si mesmas ou mostrar o quão gentis são. Estar ciente de quando e como usar esse poder com facilidade, e pelos motivos certos, são coisas que você deve considerar. Quando você ajuda alguém necessitado, você realmente se torna forte. Para entender isso, é inteligente saber que o silêncio fala mais alto que as palavras. Ser corajoso significa ser forte o suficiente para falar contra as injustiças, tanto para si mesmo quanto para os outros. Ser assertivo é a forma mais elevada de ser gentil. Existem algumas maneiras diferentes de mostrar gentileza forte. Estes passos devem ser seguidos para trazer autocompaixão e confiança para a sua vida. Reflexão regular sobre si mesmo. Reserve um tempo para pensar sobre seus desejos, metas e sentimentos, e em seguida, valide-os. Prática de autoconversa positiva. Questione seus pensamentos negativos sobre si mesmo e substitua-os por afirmações positivas. Deixe seus limites claros e comunique o que faz você se sentir bem. Sua saúde e felicidade são seus próprios negócios. Peça o que precisa e diga não quando necessário. Busque feedback de fontes confiáveis. Converse com familiares ou amigos sobre como eles o veem e compare isso com sua própria visão. Invista em seu próprio crescimento. Participe de workshops. Leia livros ou faça terapia para adquirir ferramentas que o ajudem a se tornar mais autoconsciente e confiante. A verdadeira bondade não é um jogo de soma zero, onde cuidar de si mesmo tira o cuidado com os outros. Ao trabalhar na sua autoestima e garantir que você se ame muito, você pode realizar atos de bondade mais reais, duradouros e significativos para outras pessoas. Respeitar a si mesmo não é egoísmo, é fundamental. Isso garante que seus atos de bondade venham de um lugar de abundância, não de escassez, de escolha, não de dever, e de amor, não de obrigação. Significa deixar outras pessoas ultrapassarem seus limites. Estabelecer limites é uma parte importante de ser gentil. É crucial protegê-los e garantir que sejam claros,
mantendo ainda o respeito pelos outros. Para liderar com compreensão, é necessário conhecer os sentimentos e necessidades dos outros. Isso permite lidar com situações com mais gentileza e confiança após a leitura. Encontrar alguém em sua vida ou passado que seja um exemplo de gentileza corajosa é essencial. Como parte do processo de encontrar modelos, observe o que eles fazem para aprender com isso. A narrativa sobre a gentileza precisa mudar. Ser gentil não é o oposto de ser forte. Pelo contrário, são características que se complementam. Alguém que é gentil pode ser um bom chefe, um líder forte e um apoiador apaixonado. Eles não usam sua força como um martelo, mas sim como uma faca, precisa, eficaz e que não coloca as pessoas em risco. Finalmente, para entender o quão complicada é a gentileza, precisamos abandonar ideias antigas e unidimensionais. A verdadeira gentileza não é um sinal de fraqueza. É uma fonte de poder e conhecimento que todos precisam compreender. Ao longo de nossa jornada pelo território complicado da gentileza, exploramos todos os seus aspectos diferentes, iluminando os principais pontos onde seu núcleo pode ser frequentemente mal interpretado ou direcionado erroneamente. Alguns desses pontos são: ao falar sobre agradar demais, destacam-se tanto o perigo de sempre buscar a aprovação dos outros, quanto a necessidade de estabelecer limites. Para evitar ser explorado, é preciso ser capaz de identificar e navegar com segurança pelas águas perigosas, onde a verdadeira gentileza pode ser abusada. O custo silencioso de sempre usar uma máscara gentil e a liberdade de ser honesto sobre seus sentimentos são ambos chamados de repressão de sentimentos reais. Colocar-se em risco de se espalhar demais. Muito magro quando você se sobrecarrega, isso mostra o quão importante é conhecer seus próprios limites. A prática de evitar conflitos necessários é discutida em termos dos riscos secretos que surgem ao evitar confrontos repetidamente e o progresso que pode ser feito através do conflito positivo. Este texto aborda as maneiras sutis como o sacrifício constante pode prejudicar sua autoestima e como a autocompaixão pode ajudá-lo a se sentir melhor. Muitas pessoas pensam que ser gentil é uma ação silenciosa. Este texto irá refutar essa ideia, mostrando o quão forte e confiante a gentileza realmente é. A imagem que o tecido da gentileza feito a partir desses fios produz é muito clara. Não apenas você deve ser gentil, mas também deve encontrar um equilíbrio. Não se trata apenas de não se importar consigo mesmo, mas também de se valorizar. Compreender e praticar a gentileza genuína de maneira inteligente a transforma em uma força poderosa que beneficia tanto a pessoa que recebe a gentileza, quanto a pessoa que a oferece. No entanto, como qualquer outro poder, é importante estar ciente e ter cuidado ao usá-lo. A gentileza deve ser como asas que o ajudam a voar, não algo que o pese para baixo. É importante lembrar que ser gentil não deve custar sua saúde ou autodignidade. O autocuidado e a falta de cuidado consigo mesmo andam de mãos dadas de maneira bela, assim como o yin e o yang. À medida que esta parte sobre a gentileza chega ao fim, avancemos com o conhecimento sólido de que a verdadeira gentileza não é um indício, mas uma palavra forte. O ato de renunciar à força não é o que significa mostrar força. Ser verdadeiramente gentil significa ser capaz de estabelecer limites enquanto também abre seu coração. Ter a força para permanecer fiel às suas crenças, enquanto ajuda os outros e ter a coragem de compreender os sentimentos dos outros, sem perder de vista seu próprio valor. Certifique-se de usar isso como seu guia. A gentileza não vem de não ser forte. Vem de ter poder que é usado com amor. Este pensamento deve permanecer com você. E você deve usar sua gentileza para ser a luz do mundo, um forte sinal de esperança e humanidade. Se você está a fim de ir mais fundo nessa jornada de mudanças, apresento o Guia Estoico Prático. Esse guia completo traz 10 estratégias práticas, baseadas no estoicismo, para viver uma vida com mais serenidade e plenitude nos dias de hoje. Descubra como aplicar esses princípios no seu dia a dia. Saia dessa rotina incansável e torne-se realmente notável. Invista no seu crescimento pessoal, no fortalecimento dos seus relacionamentos e na construção de uma presença marcante. Sua jornada para se tornar a melhor versão de si mesmo está apenas começando. Agora aparecerão 2 vídeos na tela que podem ser de seu interesse. Até mais.